Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos falar aí sobre Línguas de Fogo, Atos 2. Estamos no nosso grande desafio de ler Atos dos Apóstolos em 28 dias, não é verdade? E estamos aí, começamos na primeira semana aí. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas línguas de fogo, línguas estranhas, línguas idiomáticas. Eu acho que esse tema até é um pouco polêmico, porque tem muitas pessoas que acreditam, tem muitas pessoas que não acreditam nessa questão aí de falar em línguas e tudo mais. E hoje eu vou tentar aí explicar um pouquinho para vocês, tá bom? Se você já gostou desse tema, tava procurando algo, enfim, já deixa o seu like e se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? E Miriam, aqui que aconteceu aí, vamos entender. Então, abra aí, né? Eu vou deixar aqui. Se você tá com a sua Bíblia, abra ela aí. Se não, leia aí junto comigo. Atos 2, né? A vinda do Espírito Santo foi no dia do Pentecostes que aconteceu, tá bom? E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e repousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. E aí continuava falando aqui, né, que tinha gente de todas as nações do mundo lá, o som era muito grande e tudo mais, e cada um entendia aqui na sua própria língua, né, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Eles ficaram maravilhados e atônitos, tá? Aqui na minha versão, eu uso a versão NVI, tá bom? E enfim, aqui depois você pode ler, né? Talvez você já tenha lido, porque nosso desafio aí já passou o dia 2. Mas se você não leu, leia todo aqui para você entender, né? Mas aqui fala que tinha gente de várias cidades, de vários lugares aqui. Depois você vai lendo. E o que pega essa questão aí, né? De falar noutras línguas. Muitas vezes a gente interpreta de uma forma errada, né, achando que essas outras línguas eram línguas estranhas, mas na verdade eram línguas de idiomas, eram outros idiomas que eles estavam falando, certo? Então, que são as línguas idiomáticas, que está em Atos 2:5, que nós acabamos de ler, idiomas que não necessitam de interpretação. Então, né, quando eu gravo aqui um vídeo, eu também estudo, eu leio, eu vejo vídeos no YouTube. E, inclusive, eu já fiz um vídeo sobre o Espírito Santo e eu não falei sobre essa questão, né? Foi um erro meu aí. Mas, enfim, nós estamos aprendendo todo dia. Eu vou estar acertando com esse vídeo aqui. Eu vou até pôr lá nos comentários do vídeo, porque muita gente comentou. O que nós precisamos entender é que, no Atos 2, na vinda do Espírito Santo, eles falavam línguas idiomáticas. Por exemplo, eles falavam, vou dar um exemplo, tá? Eles falavam em português e do nada não, né? Do nada não, Miriam. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, o capacitou eles, e eles começaram a falar inglês, sem ter nunca falado inglês. Né? Eu tô fazendo aqui algo para você, tô tentando trazer para os nossos dias, tá bom? Uma coisa meio que figurada, tá? Figurada, depois você lê lá direitinho. Então, quem fala inglês e vê uma outra pessoa falando inglês, ela não precisa de interpretação, certo? Se alguém fala espanhol e fala com outra pessoa em espanhol, não precisa ter alguém para interpretar. A interpretação é quando tem alguém falando inglês e as pessoas que estão com ele não falam inglês. Então ele precisa de alguém para interpretar pro português ou pro espanhol. Enfim, vice-versa, tudo bem até aí. Então, o que nós precisamos entender? Que a vinda do Espírito Santo, né, que aconteceu em Atos, foi línguas idiomáticas. E só o Espírito Santo para capacitar você falar uma outra língua que você nunca estudou, que você não fez nada, mas o Espírito Santo tem esse poder. Na verdade, ele tem poder para fazer muitas coisas, né? Tudo que a gente não consegue fazer, ele é nosso conselheiro. O Espírito Santo é uma pessoa. E nós precisamos entender uma outra coisa também que é polêmica. As pessoas falam assim, mas eu só vou ter o Espírito Santo quando eu falar em línguas estranhas, que é outra coisa que a gente vai estar falando. Deixa eu até pôr aqui já. A gente já vai estar falando aqui, tá, gente? Sobre esse aqui. Sobre a questão,
eu só tenho Espírito Santo quando eu for batizada em línguas estranhas. Não. A partir do momento que você convida Jesus para entrar no seu coração, você toma a decisão de ter Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo já habita em você. O Espírito Santo já habita em você. A criação habita na criatura, né? Porque é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade, 3 em 1. Vou fazer um vídeo sobre a Trindade aí pra gente entender um pouco melhor. Então, a partir do momento que você tem Jesus, que você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo já tá em você. E o fato de você não falar línguas estranhas não quer dizer que você é menos crente, não quer dizer que você não tá em santidade, não, né? O falar em línguas aí, o que é? É o turbo, né? Meu pai fala que é turbo. É o poder, para você ser revestido, ele já tá em você. Quando você fala em línguas estranhas, é a questão de você ter mais poder, de você ser revestido, de você estar turbinado aí. E quem fala aí das línguas estranhas é apóstolo Paulo, que tá lá em 1 Coríntios 14. Depois leia todo esse capítulo, não é um capítulo grande, é um capítulo super tranquilo, dá para você ler. E ele orienta aí que se não tiver interpretação, não adianta ficar falando, né? E ele orienta nisso aí, ó. Porque existem pessoas que têm o dom de interpretar línguas estranhas. Então, se você, sei lá, né, você foi ali batizado pelo Espírito Santo, ou você foi tomado pelo Espírito Santo e tá falando em línguas, mas se ninguém tá entendendo nada, a igreja não está sendo edificada. É isso que o apóstolo Paulo fala aí em 14, ó. 1 Coríntios 14, o verso 4, eu vou ler aqui para vocês, ó. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Vamos pro 2, vamos pro versículo 2, sobe um pouquinho aí se você tá com a sua Bíblia. Pois quem fala em uma língua e não fala aos homens, mas fala a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então aqui ele tá falando, ó, se você não tem ninguém para interpretar o que você tá falando, você vai ficar falando aí na igreja em línguas e ninguém entendendo nada, né? Então, você tá falando em línguas? OK. Continua falando, fica no seu lugarzinho, vai falando em língua, aí você tá sendo tomado pelo Espírito Santo. Fala, é isso que Paulo tá falando, tá? Resumidamente, mas depois você lê com calma. Então, o que ele fala assim? Interpretação. Tem pessoas que falam em línguas estranhas e Deus dá o dom de revelação para ela revelar o que está sendo falado. Isso é muito lindo, é muito forte, né? Como o Espírito Santo aí tem a capacidade dessas coisas loucas, né? Porque o falar em línguas estranhas, né? Se a pessoa não tem dom, ela não entende nada. Então, nós precisamos entender essa diferença das línguas idiomáticas que foi em Atos e das línguas estranhas que está lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 14, que o apóstolo Paulo explica. Então, existe sim o falar em línguas estranhas. E existe sim o falar em línguas idiomáticas. Eu já participei de um culto onde a pastora ali começou a falar em línguas, para mim era línguas estranhas, mas na verdade ela estava falando um idioma africano, gente. E tinha uma pessoa da África que entendia, que falava o idioma que ela estava falando, e Deus deu o recado para ela ficar tranquila, que as pessoas da casa dela, da família dela, da cidade dela estavam bem, que Deus estava cuidando de tudo. E depois, no final do culto, ela foi lá falar com a pastora, olha, você falou isso, é a minha língua, é o meu dialeto africano, e Deus me mandou um recado, isso. Então, assim, é algo que acontece, é poder de Deus. Fala, mas é loucura. As coisas de Deus são loucura, as coisas do Espírito Santo são loucuras. Então, é algo pra gente pensar. E você que ainda não fala em línguas estranhas, não se sinta rejeitado, não fala, mas eu sou menos crente, não.
Não é. A partir do momento que você convida Jesus, o Espírito Santo tá aí com você. Ele te orienta, ele fala com você, ele te guia, ele te ensina as coisas que você não consegue, mas você tem que ter o quê? Um relacionamento com o Espírito Santo. Você tem que acordar todo dia e falar: bom dia, Espírito Santo, qual é a boa hoje? O que o Senhor vai me ensinar? Para onde o Senhor vai me levar? O que eu tenho que fazer? Nós temos que ter um relacionamento com o Espírito Santo. E as línguas estranhas vão vir consequentemente, tá bom? Não tenha uma cobrança de falar: eu sou menos crente, eu sou menos isso, porque eu não falo em línguas estranhas. Não necessariamente, tá bom? Então, esse foi aí o nosso vídeo. Ficou com dúvidas, sugestões? Comente, tá bom? Ó, nosso cronograma está nos links abaixo aqui. Muito obrigada você que chegou até aqui. Como eu falei, dúvidas, sugestões? Comente. Ah, Miriam, não entendi isso, não entendi aquilo. Não tem problema nenhum, mas comente que eu vou estar, quem sabe a sua dúvida ou a sua sugestão pode ser o próximo vídeo, tá? Minhas redes sociais todas abaixo aí. Miriam IS, quer entrar lá, eu tô pondo todo dia coisa sobre os nossos desafios, faça parte do nosso grupo do Telegram. Por último, porém não menos importante, se inscreva no nosso canal, tá bom? Venha fazer parte dessa família linda. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas é um tema um pouco difícil, polêmico, até pra mim mesmo, gente. Até pra mim passar aqui pra vocês é algo um pouco difícil, né? Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou algo claro, manda aqui, comenta, tá bom? Que a gente vai estar esclarecendo aí, tá bom? Um beijo no seu coração e até a próxima!